Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje o dia tá bem chuvoso por aqui na roça, tá um friozinho maravilhoso. Tô aqui ó, agasalhada aqui, porque eu estou aqui fora, porque os meus bebês estão dormindo e eu estou aproveitando para gravar esse vídeo aqui para vocês. E esse vídeo aqui é referente a um vídeo que eu gravei alguns meses atrás, contando o meu testemunho de cura da depressão. Deus ele me curou da depressão no ano de 2014, assim que eu aceitei a Jesus. É o vídeo que mais tem alcançado pessoas, graças a Deus. É o vídeo que mais tem sido comentado aqui no meu canal. É o vídeo que mais tem recebido curtida e também é o vídeo mais visualizado. Ele vai bater 10 mil visualizações. Lendo os comentários por esses dias, eu estava pedindo uma direção a Deus, o que gravar, o que falar, porque pra gente falar com alma, a gente tem que saber falar, ainda mais aqui na internet, a gente tem que usar palavras corretas, né? Porque a alma já está ferida, o coração já está machucado. Aí você vem aqui, traz um vídeo de qualquer jeito, ao invés de você alimentar a alma da pessoa, você estraga tudo. Então, eu pedi uma direção a Deus para estar falando com vocês, porque eu recebi vários comentários, vou deixar aqui ó, para vocês verem. E o que mais me chamou a atenção foi de pessoas que são cristãos e falaram que estão com depressão. Eu me assustei quando eu li alguns comentários, eu me assustei muito. Eu tinha até comentado com meu esposo que eu levei um susto quando eu vi pessoas crentes que congregam em uma igreja falando que tem depressão. Então eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês. Estou eu aqui como sempre com a minha Bíblia na mão, porque sem a palavra de Deus, sem a direção da palavra de Deus, a gente não consegue fazer nada. E eu estava pedindo em oração uma direção da palavra de Deus. Ele me direcionou a ler Mateus 14, versículo 22, e diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E, gente, que palavra gloriosa, que palavra poderosa. E quando eu leio essa palavra, ela me renova, né? A palavra de Deus, ela tem que renovar as nossas forças. A gente não pode pegar a Bíblia e ler e você não sentir aquele renovo. A leitura, né, o entendimento, quando você lê a Bíblia no Espírito, você é edificado por ela. E quando eu leio essa palavra, eu fico edificada. Glória a Deus. Gente, por que eu estou trazendo essa palavra aqui para vocês? A Bíblia aqui diz que Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos para irem para outra margem, para outra banda. A gente não está vendo aqui Jesus fazendo um pedido aos discípulos. A gente está vendo Jesus ordenando aqueles discípulos a entrarem no barco. E o mais interessante é que quando eu leio essa palavra, eu percebo que os discípulos, eles em nenhum momento questionou a vontade de Jesus. Em nenhum momento aqueles discípulos questionaram
a ordem de Jesus Cristo. Eles simplesmente obedeceram a primeira ordem de Jesus. Eles entraram no barco e foram para outra banda. Só que diz na palavra que Jesus não foi com eles. O que Jesus foi fazer? Jesus despediu a multidão e foi para o monte falar com o teu Pai, porque Jesus sempre nos ensinou a ter uma vida de oração, a ter uma vida com Deus. E lá estava Jesus falando com o teu Pai, sozinho, ali tendo o seu momento de edificação, de força, diante da presença do Rei. Lá estavam os seus discípulos navegando, obedecendo a ordem de Jesus Cristo. E diz a palavra que quando o barco já estava no meio do mar, as ondas começaram a vir sobre aquele barco. O vento era muito forte. Diz a palavra que se levantou uma grande tempestade. E os discípulos ficaram em desespero. Eles ficaram com medo de morrer por causa daquela tempestade. Lembro perfeitamente que quando eu obedeci a primeira ordem de Jesus, eu não sabia o que iria vir sobre mim. Eu não sabia quais processos eu teria que enfrentar. Deus sempre usa a sua palavra, usa os seus vasos, usa os seus profetas, nas revelações, nas profecias, para alertar, para você estar preparado para suportar o vento. Lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu estava tão entregue a Jesus, tão entregue à ordem de Jesus, que eu estava navegando como aqueles discípulos, em direção à ordem que Jesus me deu. Só que no meio das minhas buscas, no meio da minha caminhada, surgiram muitas guerras espirituais, surgiram muitas batalhas espirituais, muitas calúnias, muitas afrontas do inimigo. Ele se levantou muitas coisas contra a minha vida. O vento era muito forte, o vento era ao contrário, a tempestade foi tão forte que se eu não focasse somente na ordem que Jesus me deu, eu não estaria mais aqui. E quando eu li os comentários das pessoas falando que estão na igreja com depressão, eu me entristeci muito. Sabe por que eu me entristeci muito? Porque desde o dia em que eu aceitei a Jesus, o inimigo ele sempre lutou para tentar me lançar de volta para a depressão. Ele sempre tentou me lançar de volta para o lugar da onde eu saí. Ele sempre usou muitas coisas para tentar me entristecer, tentar me tirar a alegria da salvação. Mas eu perseverei na palavra, eu perseverei na leitura bíblica, eu perseverei na busca pelo Espírito Santo, eu perseverei na busca pelo batismo do Espírito Santo. Deus ele me batizou com o Espírito Santo. Eu não estou aqui querendo dizer que você tem que ser batizado com o Espírito Santo para você receber a alegria da salvação. Não. No momento em que você aceita Jesus, Deus, ele garante estar com você em qualquer tipo de dificuldade que você passar na sua vida. E ali eu navegando, veio vários processos, várias dificuldades sobre a minha vida. Mas eu perseverei e continuei navegando. E aqueles discípulos navegando desesperado, eles ficaram desesperados ao ver aquele vento forte, ao ver aquela dificuldade que estava na frente deles. É imediato, diz a Bíblia, que Jesus desce do monte e anda por sobre as águas. Os discípulos estavam tão desesperados que não conheceram Jesus. Eles acharam que Jesus Cristo era um fantasma. E é assim. E é assim na nossa vida. Às vezes você está caminhando um tempão, indo para a casa do Senhor, tentando buscar a presença de Deus para a tua vida, tentando encontrar alegria. Igual no comentário que eu li, vou deixar aqui embaixo, a pessoa falou que está há não sei quantos anos na igreja, mas se sente uma pessoa depressiva, oprimida. E às vezes, ao invés de você olhar para Jesus, você está olhando para a sua dificuldade,
Você está olhando para a tristeza dessa vida que é momentânea, que é passageiro. Às vezes você está passando por uma guerra na tua família. Às vezes você está passando por uma dificuldade financeira. Às vezes você está se passando por uma luta tão grande com teus filhos. Ou com alguma coisa que só você e Deus sabe. E isso está te tirando o foco de Jesus. Você não está conseguindo focar em Jesus. E assim foi com os discípulos. Os discípulos não conseguiram conhecer a Jesus. A Bíblia diz que Jesus comia com os discípulos, bebia com os discípulos, jantava, almoçava com os discípulos. Os discípulos viviam com Jesus. Como não conhecer a Jesus? Eles acharam que Jesus era um fantasma por causa do medo, por causa do desespero que eles estavam naquele momento. E às vezes você está tão desesperada, você está tão açoitada pelas lutas que você está passando, que você não está conseguindo contemplar a Jesus na tua casa. Você não está conseguindo contemplar Jesus na tua vida. Você não está conseguindo receber essa alegria que Deus nos dá em momentos de crise, em momentos de luta, de aflição. De repente Jesus anda por sobre as águas e a primeira coisa, diz a palavra, Deus porém lhes falou logo, rápido, porque Jesus viu que aqueles discípulos estavam desesperados, com medo de morrer e com medo dele ao mesmo tempo, que eles acharam que Jesus era um fantasma. E Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, e não temas. A primeira coisa que Jesus faz não foi acalmar o vento. A primeira coisa que Jesus faz não foi acalmar a tempestade. A primeira coisa que Jesus faz não foi acalmar o mar agitado. A primeira coisa que Jesus faz foi acalmar isso aqui, ó. A alma daqueles discípulos. Jesus percebeu que aqueles discípulos estavam tão desesperados, que eles perderam o foco. E tem muita gente perdendo o seu foco. As pessoas estão tão focadas no materialismo. Desculpa, gente, dizer isso. A gente está tão focada na vida terrena do que na vida espiritual. E quando a gente só foca na nossa vida terrena, a gente se frustra, a gente se entristece, a gente se entrega à luta da vida. E para piorar, a gente adoece. As doenças vêm sobre o nosso corpo quando a gente olha somente para a luta que a gente está passando. Então foi necessário Jesus acalmar aquelas almas agitadas. Não, primeiro eu vou acalmar a alma dos meus discípulos, porque estão muito desesperados. Só que houve um ousado que diz para Jesus bem assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o que Jesus fala para Pedro? Vem, eu vou encorajar esse povo. Esse povo precisa confiar em mim. Esse povo tem que parar de olhar para o vento. Esse povo tem que parar de olhar para a crise. Esse povo tem que parar de olhar para as faltas, esse povo tem que parar e tem que começar a olhar para mim. Então Jesus começou a ensinar aqueles discípulos. Olhou para Pedro: vem, Pedro, ao meu encontro. Pedro começa a andar por cima daquelas águas, igualmente a Jesus. Só que Pedro começou a sentir no teu corpo o vento forte. E começou a sentir medo. A Bíblia diz que Pedro começa a o quê? A afundar. Por causa do medo. Por causa do sentimento que ele teve do vento. E quando Pedro começa a afundar, o que ele fala? Senhor, salva-me. E Jesus, em imediato, estendendo a mão, segurou na mão de Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus sabe o que você está passando. Deus, Ele sabe exatamente o que você está enfrentando. Ele sabe tudo, porque Ele é Deus. Ele sabe os dias que você chora,
Ele sabe a sua dor, Ele sente a sua aflição, mas é necessário Deus acalmar o teu coração, acalmar a tua alma. Antes de Deus colocar as coisas dentro da tua casa no lugar, Deus precisa tratar você por dentro. Deus precisa ser a cura para a tua alma. Mas como pode, Rayane? Eu estou na igreja. É o que eu falei num vídeo anterior. Não adianta você estar na igreja e você não ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Você precisa conhecer a Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Porque se eles conhecessem mesmo a Jesus Cristo, eles não iriam enxergar um fantasma por sobre as águas, e eles iriam ver a Jesus. Mas é assim que acontece. Quando você está desesperado, quando você está com seus olhos tampados, focado somente na sua aflição dentro da tua casa, isso faz com que você perca o teu foco em Jesus. Isso faz com que você venha perder a alegria da salvação. A Bíblia fala que tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que quando estamos fracos é aí que estamos fortes. Deus, Ele te dá força em momentos de angústia, em momentos de tribulações que você passa. Deus, Ele sempre te dará força no momentos de angústia. A Bíblia diz que antes de Jesus ir para o Pai, Ele envia o Consolador. Era necessário Ele enviar o Espírito Santo, porque se não fosse o Consolador que consola a nossa alma, que se abate, porque a gente é carne. Eu estou falando com pessoas depressivas, com pessoas que estão entregues à depressão, porque eu passei por esse processo e eu tenho autoridade para falar com vocês que Deus é a alegria, sim, da nossa salvação. Eu tenho coragem de dizer para vocês que Jesus é o Deus que nos dá alegria, mesmo quando a gente está na prova, mesmo quando a gente está na dificuldade. Irmãos, deixa eu contar algo aqui para vocês. Eu lembro que quando eu estava grávida do meu filho Adriel, eu lembro que eu tive uma infecção de urina gravíssima. E no consultório médico, o médico me desesperou. Me desesperou. Ele olhou para mim, falou, viu os meus exames de urina e falou: olha mãe, eu preciso te internar urgentemente porque você corre risco de perder o teu filho. E quando eu escuto aquilo, eu fiquei como os discípulos. Eu fiquei tão desesperada que eu saí daquele hospital com a cabeça desse tamanho aqui, porque eu tinha uma filha de 1 ano e pouco. Eu fiquei assim: meu Deus, o que vai ser de mim agora? Por um momento, eu tirei o meu foco de Jesus e comecei só a enxergar a luta. Eu comecei a enxergar só a dificuldade. Eu não consegui mais enxergar Jesus, só comecei a ver a dificuldade, ver o problema na minha frente. Aquilo ali me trouxe desespero. Eu comecei a ficar triste, angustiado, que a minha pressão subiu para 16. Minha pressão nunca subiu. E a minha pressão começou a ficar alta de tanto medo que eu senti. E quando eu entro naquele hospital para ficar internada dentro daquele hospital, eu escutei tanta coisa divina, tantas experiências de Deus. E eu comecei a pedir perdão a Deus: Senhor, me perdoa. Eu só quero que o Senhor cuida do meu filho. E Deus, Ele cuidou. Meu filho está aqui comigo, graças a Deus. A minha filha está aqui bem, graças a Deus. Deus me deu vitória. E tem momento na sua vida que você recebe notícia que te desespera. Às vezes você recebeu um diagnóstico, né? Foi fazer um check-up geral de rotina, recebeu uma notícia ruim sobre a sua saúde. E você sai daquele consultório desesperada: Senhor, e agora eu vou morrer? Meu Deus, você já começa a pensar no seu velório. E assim foi comigo: meu Deus, e agora, Senhor? O desespero, ele vem, a gente perde o foco de Jesus. A gente esquece até de Jesus, a gente só pensa na luta, na prova. E o que acontece? A gente se torna uma pessoa angustiada. A gente perde a alegria da salvação quando a gente perde o foco de Jesus. Então,
Comece a focar em Jesus. Ah, mas eu estou na igreja, eu não consigo ser feliz. A alegria desta terra, gente, eu sempre falo isso. A alegria da terra, ela é momentânea. Por que eu falo que é momentânea? Porque não estou aqui falando da alegria da salvação. Estou falando da alegria da terra. A alegria da terra, ela é momentânea. Você vai passar por momentos felizes, mas vai ter momento que você vai ter que passar por dificuldade. Ninguém vai viver na bonança, gente. Ninguém vai viver só em vitória. Não, vai ter momento que você vai ter que passar pelo deserto, porque até Jesus passou. E Deus me concedeu vitória. No momento em que eu falei, não, Deus, meu filho está nas tuas mãos, o Senhor falou que ele é uma promessa, tirei o foco da luta, comecei a focar naquilo que Deus falou que ia fazer, e eu foquei na promessa do Senhor, foquei na palavra de Deus. Deus me dá a vitória, Deus me trouxe a vitória, meu filho está aqui comigo, graças a Deus, cheio de saúde, graças a Deus, a minha filha também, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por um momento, eu perdi o foco, mas Deus, ele veio e acalmou isso aqui que estava precisando acalmar. Deus acalmou a minha alma no momento em que eu pensei que não tinha jeito. Deus foi lá e deu jeito. E a Bíblia diz que quando eles subiram para o barco, acalmou o vento. Então foi necessário os discípulos passar por aquela situação para também adquirir experiência com Deus, porque tem muita coisa que a gente passa na nossa vida para Deus nos trazer experiência. Deus primeiramente acalmou o coração, a alma daqueles discípulos. Antes de Deus acalmar a sua tempestade do lado de fora, Deus quer acalmar você por dentro. Deus precisa te acalmar por dentro. Se acalma, tudo vai se resolver. Confia em Deus, confia na palavra de Deus, confia no Senhor. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para todos sempre. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia, não se cansarão, não se fatigarão. Deus vai renovar as suas forças no momento em que você achar que não tem mais jeito, no momento em que você achar que você não vai conseguir mais se levantar. O último comentário que eu vi nesse vídeo, falando sobre a cura da depressão, uma mulher tinha comentado que ela sonha em um dia não sentir mais esse sentimento ruim que ela sente, que é o sentimento de depressão. E eu lembro que quando eu estava nessa mesma situação que ela está hoje, eu sonhava de olhos abertos de um dia encontrar a felicidade. E quem é essa felicidade? Quem trouxe alegria para minha alma, quem trouxe alegria para o meu coração foi Jesus. Foi o Espírito Santo de Deus. Deus trouxe alegria para minha alma. Por mais que eu enfrentei por tanta luta, às vezes você vê uma jovem aqui de 27 anos falando sobre isso, sobre este assunto tão difícil que é a alma, na qual o inimigo tem lutado com grande força, tentando contra as pessoas, tentando contra as almas das pessoas. Vocês acham que é fácil? Foi fácil eu chegar até aqui e dizer para vocês: não perca o foco em Jesus, não perca o foco. Não foi fácil, gente. Eu enfrentei por muitas lutas, por muitas pelejas, por muitas dificuldades. Eu passei por tantas humilhações, eu passei por tantas tristezas terrenas, que até um certo tempo determinado por Deus falou: filha, você não foi criada para viver neste mundo, você não é daí, você é daqui, a sua vida terrena é momentânea, vivam a vida espiritual, seja feliz em minha presença, alegrai-vos, alegrai-vos, porque Jesus, ele está voltando com a tua redenção. A Bíblia fala que lá não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver angústia na alma. No momento em que você aceitar a Jesus, eu te garanto que Jesus vai te libertar da tristeza terrena, da tristeza momentânea.
Eu li um comentário de uma mulher falando que ela ficou depressiva por causa do ex-marido dela, por causa da família do ex-marido dela, que fizeram muito mal para ela, que ela sente vontade de tirar a tua vida. Eu comentei e falei assim, não pare de respirar, porque enquanto a vida há esperança. Não perca a tua alma por causa de homens, mas perca a tua vida por causa de Jesus. Jesus é o Deus que te dá alegria. Jesus é o Deus que te dá salvação. Jesus é o Deus que renova tuas forças. Jesus é o Deus que te levanta. Deus me levantou, gente. Deus mudou o quadro da minha história. Confesso a vocês que é uma batalha muito grande. O crente, ele sempre tem luta para enfrentar. Eu tenho as minhas guerras, eu tenho as minhas lutas. E se eu focar em minhas lutas, em minhas dificuldades, se eu focar naquilo que eu preciso agora, se eu focar somente naquilo que possa trazer tristeza, angustiar o meu coração, eu confesso a vocês que eu vou perecer. Eu vou voltar para o lugar onde eu estava, que era o fundo do poço, aonde eu me encontrava antes de conhecer a Jesus. Quando o seu coração está voltado para a palavra de Deus, quando o seu coração está voltado para a verdade, quando o seu coração está voltado para Jesus Cristo, somente para Ele, quando Jesus é o centro da tua vida, quando Jesus é o primeiro na tua vida, tenha certeza que você possa passar por algum tipo de dificuldade, seja financeira, seja em qualquer área da sua vida, Deus vai estar do teu lado. Você vai conseguir sorrir em meio à luta. Consagra ao Senhor a tua alma, consagra ao Senhor o teu coração, que Deus, Ele vai te dar vitória. Deus, Ele me libertou sim da depressão. Eu sou liberta, eu tenho ousadia para dizer que Deus, Ele liberta sim as pessoas da depressão. Eu não precisei ir no médico, me consultar com um psiquiatra. Eu não precisei tomar nenhum tipo de medicamento. O meu medicamento foi a palavra de Deus. Eu creio no mundo espiritual. Eu creio na existência do Deus vivo. E eu creio na cura divina. Deus me curou. E se Deus, Ele me curou, eu tenho certeza que Deus, Ele tem poder para te curar. Amém? Mas para Ele te curar, você precisa aceitar a palavra. Você precisa aceitar a Jesus. E para você aceitar Jesus, você tem que aceitar de todo o coração. Não somente pelo aquilo que Ele pode fazer na sua vida, mas você tem que aceitar Ele pelo que Ele é. Sentir desejo de conhecer a Jesus. Quanto mais a gente conhece a Jesus, quanto mais íntimos se tornamos de Jesus, quanto mais amigos se tornamos dele, meu Deus, mais alegres a gente fica. Mais alegria Ele traz para nossa alma. Mais gozo a gente tem na presença dele. Mais sentimentos puros a gente tem diante da face dele. A gente nem sente desejo de sair da presença dele. Quanto mais entregues a ele, mais alegria ele nos dá em meio à tribulação. Por isso que muitas pessoas, quando tá lá fora, eles não conseguem entender o crente. Tô falando crente fiel, gente. Crente que sofre, mas continua ali perseverando. Tô falando desse crente que sofre, mas continua na presença de Deus. Eles não conseguem, meu Deus, aquela mulher ali passa uma luta tão grande, mas vive sorrindo. Vive transparecendo essa presença gloriosa. Meu Deus, aquela mulher ali passa uma luta tão grande com seus filhos, passa uma luta, mas eu não vejo aquela mulher ali. Sabe por quê, gente? Porque ela vai chorar nos pés de Jesus. Ela vai entregar a sua vida para Jesus. Jesus, toma o controle da minha situação. Eu tenho certeza que essa pessoa está se entregando à vontade de Deus. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender por que a pessoa sorri tanto em meio à luta. Por quê? Porque Jesus é a nossa alegria. E Jesus, Ele quer te dar a alegria da salvação. Esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês, tá, gente? Comentem aqui embaixo, deixem seus comentários, porque é muito importante para eu estar lendo, né? Para também estar trazendo mais vídeo aqui para vocês, aqui no meu canal. E isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu acho que ficou bem longo,
né? Não sei se faz igual vocês aí, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo, compartilhem, tá, gente? Esse vídeo com a sua família, porque eu percebo que muitas pessoas não imaginavam o tanto de pessoas que estão em depressão, não imaginavam o tanto de pessoas que estão com ansiedade, não imaginava, né? Mas eu tenho certeza que tudo é um propósito, e eu creio que através desse vídeo Deus irá clarear sua mente e o seu coração diante da presença dele, tá? Foi uma peleja eu gravar esse vídeo, tá, gente? Muita dificuldade, muita peleja espiritual, mas eu creio que Deus vai me dar vitória. Espero muito que Deus venha trazer um resultado espiritual para a tua vida, que você venha comentar aqui embaixo, né? Comentar aqui embaixo o que você achou, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe.